Salve os irmãos, com a paz do Senhor. É com muita alegria que estou aqui para ministrar essa aula. A lição número 4 tem por título Vencendo os Obstáculos. Na verdade é uma lição que até é útil para esse momento em que eu nunca ministrei assim uma aula pela internet, devido à situação que estamos passando de quarentena. É necessário que a aula seja ministrada dessa forma. É um desafio para mim, é um obstáculo, mas se for da vontade de Deus, vai sair aqui tudo certo. O texto bíblico, o texto do dia diz, está escrito lá em Josué, no capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Assim se diz, em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. E um dos grandes motivos por isso é porque Jesus ele venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, ele disse que ele ia estar conosco. E se Jesus está conosco, nada consegue deter Jesus, nada consegue vencer Jesus. E ele estando conosco, nós também iremos vencer. E nós já temos a salvação através do sacrifício dele ali naquela cruz. Por isso que nós somos mais do que vencedores. O texto bíblico se encontra em Josué, no capítulo 3, versículo 5 e 6, o versículo 14 ao versículo 17. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Vamos aqui comentando e, conforme a necessidade, nós vamos lendo aqui alguns dos versículos. E o texto ele vai falar acerca da travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão. E nós vamos ver que ali surgiu como se fosse um obstáculo. Nós vamos ver que ali era um tempo de cheia, era muito complicado que aquelas pessoas conseguissem passar pelo rio, mas se através de Deus, através do auxílio do Deus de Israel, eles conseguiram passar por essas provas, passar por esses obstáculos. E a lição vai fazer com que nós venhamos a entender e ver esses obstáculos que o povo de Israel passou e também nos incentivar a confiarmos em Deus, porque nós iremos também passar pelos nossos obstáculos. Aqui na introdução, eu grifei aqui algumas partes, e uma diz aqui que tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras, sociais, dentre outras, mas também obstáculos naturais. Então nós vamos ver que em meio a essas lutas podem surgir dificuldades de todas as áreas, dificuldades financeiras, dificuldades, todo tipo de dificuldade humana, dificuldades espirituais, ataques espirituais, mas também existem os obstáculos naturais, que às vezes criado até pelo próprio Deus, permitido pelo próprio Deus, mas que também não significam não de Deus. É somente uma forma que ele faz com que nós venhamos a crer mais nele e ver a nossa dependência que temos dele e reconhecer que nós não somos nada. Sem ele nós não somos nada e é necessário que nós estejamos com ele para que venhamos a obter a vitória. Assim como nós vamos ver aqui na lição, que o povo foi preciso santificar. Se não tivesse santificado, eles não teriam conseguido passar pelo Rio Jordão. E aqui no finalzinho da introdução diz assim, é uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. A frase é a seguinte: as águas do rio alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. E assim nós também devemos aprender.
os obstáculos, as dificuldades vão surgir, mas é preciso que nós venhamos a aprender a contornar as dificuldades, a contornar os obstáculos e alcançarmos os nossos objetivos que estão de acordo com a vontade de Deus. É interessante isso de nós querermos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu tive que dar uma cortadinha aqui, que está fazendo um pouco de calor, e eu tive que ligar aqui o ventilador. Então, mas vamos continuar aqui para o ponto 1, que diz atravessando o Jordão. Ao subtópico 1 diz um dia marcante para o povo. Que dia marcante foi esse? Foi o dia 10 do mês de Abib. Esse dia ele ficou muito conhecido por causa que foi o dia instituído por Deus para comemorar a Páscoa. Páscoa que foi o dia da saída, que significa a saída. Foi o dia em que Páscoa tem o sentido de passar por cima. Foi quando ali a última vez que Deus ele jogou aquela praga sobre a terra do Egito, e Deus permitiu que Faraó concedesse a saída do povo de Israel, o êxodo do Egito. E nesse mesmo dia, no dia 10 de Abib, na Páscoa, Deus ele providenciou a entrada em Canaã, que foi nesse dia em que Deus ele abriu o Rio Jordão. Então, o êxodo foi a saída do povo do Egito, e o êxodo foi a entrada do povo de Deus em Canaã, na terra prometida. E aqui na lição vai dizer que ele quis que esse fato de libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecesse na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o sacrifício de Jesus ali no Calvário. Jesus que foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, aquele sacrifício, aquele Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E isso aconteceu também na época da festa da Páscoa. Então, séculos depois, Deus ele tinha enviado seu Filho, Jesus Cristo iria ser crucificado para perdoar os pecados da humanidade, justamente na Páscoa. Então, foi uma data muito importante, porque lembrava o dia que o povo saiu do Egito, o dia que o povo entrava em Canaã, na terra prometida, e também já remetia a Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo ali naquela cruz. Então nós vemos que a Bíblia, em todo momento, desde Gênesis até Apocalipse, ela vai sempre apontando para Jesus. Jesus ele é ali a figura central da Bíblia. Em todos os momentos nós vemos que Jesus, tudo que está escrito aponta para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos no decorrer da história, nós vemos os sacerdotes. Jesus Cristo veio como sacerdote, o sumo sacerdote. Lá no final da Bíblia nós vamos ver no Apocalipse, que vai ser a volta triunfal de Jesus Cristo. Então, todos os momentos a Bíblia vai estar apontando para Jesus. Em todos os momentos a Bíblia vai apontar para Jesus. E outro detalhe interessante, importante, é que Deus ele fez um marco histórico. A história mesmo, secular, não somente bíblica, ela divide o mundo como antes de Cristo e depois de Cristo. A lição vai dizer: o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrassem de que um Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então, veja aí que Deus ele deixou essa marca na história da humanidade. A história dividida antes de Cristo
e depois de Cristo. Então, é muito importante para Deus essa questão também das datas. O subtópico 2 diz: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Então, durante 40 anos, no deserto, o povo de Israel ele foi guiado por intermédio de uma nuvem e uma coluna de fogo. Uma nuvem durante o dia, para não permitir que o povo ficasse sobre o sol durante o dia, e durante a noite, que o deserto é frio, havia uma coluna de fogo e também alumiando o caminho para o povo prosseguir. Então, nós vemos sempre também, Jesus Cristo sempre coloca, Deus sempre coloca algo em nossas vidas para nos guiar. E quando eles foram passar pelo Rio Jordão, ele colocou um símbolo que iria guiar o povo para onde seguir. Vamos ver aqui no versículo 3 do texto que foi lido, capítulo 3, versículo 3: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então, a arca ela devia ser seguida. A arca ali estava representando o caminho que o povo devia seguir. A arca era como se fosse a imagem de Deus ali, e era para que o povo colocasse a arca ali como sendo o seu guia. E assim também deve ser nos dias de hoje. Não através de um objeto como a arca, mas se através de Deus em nossas vidas, através da sua palavra. Ela diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Através dela nós sabemos como devemos prosseguir, como devemos ser guiados. Então nós temos que colocar a palavra de Deus, colocar Deus no nosso centro, no nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, e seguirmos a Ele, para sabermos para onde devemos caminhar, prosseguir. O subtópico 3 diz: a providência mais importante para a conquista da terra prometida. E nós vamos ver aqui no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, a palavra que Josué deixou para aquelas pessoas é de santificação. Josué disse que Deus estava ordenando que o povo devia santificar, porque amanhã Deus, o Senhor, iria fazer maravilha no meio deles. Mas havia essa condição antes, que era da santificação. E assim também deve ser nos dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas que nossa luta é uma luta espiritual. E que nós devemos estar armados, devemos estar vestidos com as armaduras de Cristo. E quais são as armaduras de Cristo? A palavra dele, é a fé, é a obediência a Ele, é a confiança nele, e resumindo tudo, é a santificação. A palavra do Senhor diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse é o segredo para entrar na Canaã celestial, na terra que é nos prometida, que é os céus, em que iremos habitar eternamente. Seguir a santificação. Vamos aqui para o tópico 2, que é as dificuldades no caminho da bênção. O subtópico 1 diz: a prova, o Jordão transbordava. A Bíblia vai dizer que naquela época era uma época de cheia. O tempo era como se fosse o inverno, agora, em que os rios eles começam a encher. Passa várias épocas do ano, aqui na nossa região, no caso, em que os rios eles ficam secos, mas quando chega nessa época, o rio ele tem a enchente do rio. Então, assim também foi naquela época. O Rio Jordão
ele estava numa cheia e, humanamente falando, era impossível aquelas pessoas passarem. Só que o que foi que aconteceu foi que Deus, ele agiu e fez com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. E nós vamos ver como foi que aconteceu isso. Então, era impossível a travessia das pessoas e os animais que seguiam com ele naquela época de cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Então, era somente a fé em Cristo, somente Deus tinha aquela possibilidade, poderia dar aquela possibilidade do povo passar pelo Rio Jordão. O subtópico 2 diz a bênção, o tempo da ceifa. Enquanto o povo de Israel tinha esse obstáculo para passar, tinha esse rio, essas dificuldades, esse rio que estava numa cheia para ultrapassar, mas ele já havia preparado também o tempo da colheita. Ali, quando eles passassem por aquilo, por aquele rio, era a época em que se havia colheita. Então, quando ele chegasse na terra prometida, haveria ali bonança, fartura de alimento para o povo de Israel. Então, o que é que isso traz às nossas mentes? Que enquanto nós estamos pelejando, enquanto nós estamos na luta, na dificuldade, confiando em Deus, Deus ele já tem preparado uma vitória, uma bênção para as nossas vidas. E que devemos confiar que no momento certo nós iremos obter. A vitória Deus já preparou, mas chegará no momento em que Ele permitir, no momento em que Ele quiser. E a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então devemos ter paciência, confiança no Senhor, que a bênção vai chegar nas nossas vidas. Subtópico 3. O milagre da travessia do Jordão. Então, a Bíblia vai dizer que quando os sacerdotes que carregavam ali a arca, colocaram seus pés dentro do rio, houve-se um ajuntamento da água. Vamos supor que era como se fosse um desnível, a água viesse assim, e como se a água tivesse parado aqui e não havia mais esse cursor da água aqui. Então, diferente de como foi ali no Mar Vermelho, em que ficou ali aquele espaço e ajuntou-se água dos dois lados, abriu-se e ficou água dos dois lados, Deus agiu ali de uma forma diferente agora. Ele fez com que o cursor da água parasse, a água parasse e ali não secou-se a água e o povo passou com os pés enxutos. Então, o que é que isso faz eu meditar? Que Deus ele age de formas diferentes. Então, nós vamos ver que Jesus, muitas vezes, ele somente falou, seja curado, e a pessoa foi curada, mas houve outros momentos em que Jesus ele precisou tocar para que a pessoa fosse curada. Houve momentos em que as pessoas tocaram em Jesus e elas foram curadas. Houve momentos em que Jesus ele não curou imediatamente. Que, por exemplo, existe um momento em que Jesus ele ordenou a cura, mas as pessoas só foram curadas no caminho. Então, Deus ele não trabalha da mesma forma. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça da nossa forma, do jeito que ele fez com do irmão. Só que Deus ele é perfeito e ele trabalha de cada forma. E às vezes eu estou necessitando de receber uma bênção de uma forma, e o irmão está necessitando de receber de outra forma. Então, nós devemos aprender que Deus ele age de forma diferente na vida de cada um. Ao subtópico 3, o tópico 3 diz: um evento para não esquecer. Então, nós vamos ver que Deus ele ordenou que as pessoas eles fizessem ali memoriais. Primeiro ele ordenou um único memorial, o povo fez. Ele vai dizer que teve representantes de cada tribo, e cada um com uma pedra, e levantaram ali memorial a Deus. Então ali uma torre, como se fosse uma torre, com 12 pedras em cima. E aqui no
pular aqui para o subtópico 3, o propósito do memorial, e nós vamos ver que Josué lhe explicou que aqueles memoriais iriam servir para que as gerações futuras, através daqueles memoriais, pudessem saber o que Deus fez no passado, ou seja, que eles fossem, que eles soubessem que Deus ele esteve com o povo e que aquele povo passou a pé enxuto pelo Rio Jordão em plena época de cheia. E também para nós nos alegrarmos e sabermos que a glória não é do homem. Então, para sabermos que a glória é de Deus. Então, aqueles memoriais foram feitos não para a glória do homem, não para a glória de Josué, mas foram para a glória do Deus Altíssimo, para que as pessoas elas soubessem que Deus esteve com o povo de Israel todos os momentos, durante o deserto, quando eles estavam entrando, ele abriu o mar vermelho, e que também ele esteve com Josué e fez as águas do rio Jordão cessarem para o povo passar a pé enxuto. Então, essa foi a lição. Vamos fazer aqui uma rápida revisão só, que nós vimos aqui os detalhes gloriosos que envolveram a travessia no Jordão. Vimos também como Deus ele promoveu a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível. Então, aparentemente era impossível as pessoas passarem por aquele rio, mas Deus ele fez a obra, Deus fez o milagre. E vemos também a necessidade de levantar memoriais. Os memoriais ali têm um sentido de culto a Deus. Então é importante nós cultuarmos a Deus, agradecermos a Ele, levantarmos memorial para agradecermos pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Não é? São muitas as bênçãos. Nós temos mais coisas para agradecer do que até mesmo para pedir. Então, Deus ele tem nos abençoado. E lembrando sempre da síntese. Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Tá certo? Então vamos aqui fazer uma oração agradecendo a Deus. E que você possa meditar nessa lição. E Deus abençoe a sua vida. Pai bendito, Deus eterno. Louvamos por essa lição, pela vida de cada um que vai estar assistindo essa aula, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar os lares, guardando de toda enfermidade, Senhor. Meu Deus, abre as nossas mentes para compreender sobre a Tua palavra. Nos abençoa hoje e sempre, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.